Então vamos lá, eu dei um Ray Trace aqui só para poder dar um preview, né, na renderização. E aqui nós conseguimos visualizar como é que ficou bem suave esse rodapé. Eu gosto do rodapé, né, dessa forma aqui. Se você preferir inserir outro material, outra textura aí, perfeito, pode fazer. Como que eu mudo então esse tipo de textura? Nós vamos fazer para as outras áreas que vão ser com o porcelanato. Então vou voltar aqui para a vista realista e vamos começar com o da cozinha, né? O da cozinha, deixa eu ver aqui, o da sacada. Vamos fazer o da sacada aqui primeiro no lado de fora, né? Somente dessa parte superior, porque o outro é o tijolo. Então aqui vamos colocar um acabamento somente nesta área aqui mesmo. Aqui eu vou fazer o seguinte, então. Vamos selecionar esse rodapé. Se eu não me engano, ele foi de 40 por 40, isso mesmo, ó, 40 por 40. Então nós temos uma textura que trabalha com esse rodapé. Se você clicar aqui em editar tipo, né, em edição, você vai ver que o piso de acabamento é justamente esse material 40 por 40. Então o que eu preciso fazer aqui, na verdade, é simplesmente selecionar em arquitetura, parede, parede e moldura, a minha parede. Eu vou aqui clicar em edição de tipo, em vez de trocar o material, eu duplico. Esse vai ser o rodapé 10 centímetros porcelanato. Poderia ter modificado o nome do outro para rodapé 10 centímetros madeira, né? Tranquilo, mas aí vocês podem fazer. Então, em vez de colocar o MDF branco, eu vou inserir aqui aquela textura, nesse caso, de 40 por 40. Inclusive, aqui eu tenho que renomear também, né? Vamos aqui pegar o porcelanato 40 por 40, porque nós temos outros exemplos aí que são de 30 por 30. Então, vou colocar aqui, ó, porcelanato, renomear 40 por 40. Ok. Beleza, e vou clicar aqui em OK novamente. Tá, dá diferença? Dá pouca diferença, porque é mais o corte dele mesmo, né? Na parte de divisão ali superior. Vou mostrar por que aqui. Vou selecionar então aqui, depois eu me preocupo com a questão de posição. Então, dê um clique na parede, olha lá, tá inserido o rodapé, né? Tá até bem esquisito aqui a visualização dele, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui, ó, pressionar a tecla ESC para sair fora, beleza, e aí sim você vai conseguir visualizar melhor. Se ele for um de 30 por 30, essas divisões que nós temos aqui no piso, na qual eu falei no módulo anterior, né, ela vai ficar menor, então tem que ser uma divisão de 40 por 40. Outra coisa aqui, ó, você vai ter que regular. Essa parede aqui bacana, ela era uma parede única lá, ó, então ele colocou só até aqui, mas essa outra etapa não, então você seleciona aquele rodapé e com a alça você redimensiona o tamanho dele. Ó. Pode até entrar aqui dentro, ó, não tem problema, uma vez que não vai estar, né, visível. Vamos fazer até o seguinte, ó, diminui mais se você quiser que ele fique ali sem visualização. Selecione aqui e deixa a 0 para que ele fique no nível. Ah, mas ele não vai ficar no nível a 0. Né? Nesse caso aqui, o nosso piso, vamos selecionar ele, o nosso piso ele é um pouco mais baixo, mas não vai ter problema. Ó. A altura dele é 0.02, porque ele tem uma espessura menor. Então eu posso deixar o meu rodapé a 0 mesmo, que ele vai ficar encaixado perfeitamente com o piso. Lembrem-se que ele está deslocado a 2 porque ele não tem 5 centímetros como os pisos acabados da parte interna. Nós fizemos ele apenas com... no caso 2 centímetros, 3 centímetros, porque a área da sacada por padrão tem que ser um pouco inferior e abaixo do que as demais áreas. Outra coisa aqui, não existe isso aqui que eu fiz, né? O rodapé não vai poder passar desta forma aqui não. Então vou já selecionar ele e vou diminuir aqui, ó, esse tamanho para cá. Perfeito. Beleza. Vamos deixar ele unificado dessa forma aqui, ó, chegando até o final da parede. Aproxima para que você tenha uma organização melhor aí, ó. E aí confere se está certinho. Maravilha. Tendo feito isso, aí sim eu vou aplicar outro rodapé aqui. Então, arquitetura, parede, parede, moldura e seleciona aqui novamente para que ele aplique outro rodapé. Ó. Perfeito. Pode ser até para cima para ele não cortar a porta, tá joia? Aqui então você vem dentro de... Perdão, pressiona ESC, né? Seleciona o rodapé e vem nas propriedades para você poder então zerar ela aqui. Ó. Pode ser quando você zera ele corte de novo. Aqui ele não está deixando que as molduras se sobrepõem. Ok. O que é isso das molduras se sobrepor? Nesse caso aqui, ele colocou a moldura também do outro lado, dando sequência. Ó. E aí, quando eu descer para 0, um rodapé passa em cima do outro. Então, eu vou ter que diminuir antes isso aqui. Pronto. Para que ela não sobreponha. Ó. Pode remover toda a estrutura dele aqui.
Deixa eu selecionar novamente. Vou deixar até menor aqui, ó. Tá falando que vai se sobrepor, mas ok. Nesse caso aqui ele está com 2, vamos fazer o seguinte primeiro. Então, vou selecionar, vou colocar primeiro ela a 0 para que ela se encaixe aqui embaixo, ó. Perfeito. E aí sim, depois eu vou redimensionar ela aqui diminuindo. Na próxima aula nós vamos retomar para poder então configurar esse rodapé e configurar o alinhamento dele, ó. Vocês podem ver aqui que não está, né, bem configurado.